Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Vamos nos achegando ao Senhor. Hoje é mais um dia de devocional nosso, em nome de Jesus. Se achegue aí ao Senhor. Vai clicando na setinha. Aleluia. Vai clicando aí na setinha, vai chamando esse povo lindo para participar. Amém? Para que possam ser ricamente abençoados nessa manhã. Glória a Deus. O Senhor é muito bom, muito maravilhoso sobre nós. Eita, Jesus bom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos aproximando em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eita, Deus bom. Vai clicando na setinha aqui embaixo, vai divulgando para os seus amigos em nome de Jesus. Aleluia! Mais uma manhã que o nosso papai fez para nós, sermos abençoados em nome de Jesus. Mais um devocional hoje, Romanos capítulo 10. Vamos aprender mais da palavra do Senhor nessa manhã. Oh, Deus bom! Oh, Deus bom! Segunda-feira, dia de bênção. Vamos adorar o Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Vamos clamar o nome dele nessa manhã. Quero te convidar, depois de você marcar todos os teus amigos aí, depois que você divulgar para todos os teus amigos, tira esse momento para a gente adorar. Você não precisa fazer nenhum comentário agora, não precisa. Porque você vai estar de olho fechado, não dá para você fazer comentário de olho fechado, né? Você vai estar adorando ao Senhor. Oh, Deus bom! Vamos juntos adorar o Senhor nessa manhã. Vamos juntos adorar o Senhor nessa manhã. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Dá disposição, Jesus. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que queres de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te servir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo,
quero é renovo, pra ter o brilho no rosto de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto de novo. Renovo, você pode pedir ao Senhor: renova-me nessa manhã, Senhor. Renova-nos essa manhã, Senhor. Renova-nos essa manhã, Espírito de Deus. Renova-nos essa manhã, Espírito Santo de Deus. Renova-nos, 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 renova-nos. Oh, Xadarabarabassore cantarabas. Oh, Xadarabarabassore cantarabasore cantarabas. Renova-nos essa manhã, Espírito de Deus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto de novo. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és meu rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora,
te adora, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia. Bom dia, povo lindo. Vamos nos achegando. Mais uma manhã de devocional. Tempo precioso que nós temos com o nosso papai. Quem está online conosco, dá um joinha aí pra gente dar o bom dia para todo mundo, em nome de Jesus. Bom dia, Sol. Bom dia, pastora Renata André. Bom dia, Abel Luiz, pastor Abel Luiz. Dani Saraiva, minha cunhadinha. Bom dia, Livânia, Maracanaú. Tamo junto, coisa linda. A Ilma do Negro, cadê o Negro? Parada do Sabor, é a Dona Mazé, né? Dona Mazé, a mãe do Abel. A gente sempre fala de bem da senhora, viu, Dona Mazé? Sempre fala de bem da senhora. Valberto Silva, meu irmão, bom dia. Cícera Moraes, bom dia, Cícera, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nos aproximando, essa é uma manhã que Deus tem feito para cada um de nós. Eu sei que tem muitas coisas boas para vir nas nossas direções, em nome de Jesus. Foi prorrogado o tempo aí, né? Mais 15 dias. E aí só Jesus na causa. Aí, a pastor Abel, a Solange falando, bom dia, Dona Mazé, pastor Abel. Bom dia, bom dia, bom dia, pastora Janaína. Vou chamar a pastora Janaína aqui para falar conosco. O Negro tá labutando, tá certo. Verdade, mãe, lhe amo. Aí, ó, o pastor Abel tá crente hoje. Ô, Jesus bom. Sol, aí, sol. Aleluia. Tá dando para ouvir o áudio aí normal? Glória a Deus. O Senhor é bom. E o seu amor dura para todos sempre. Aleluia, aleluia. Ô Deus bom. Vai abrindo a tua Bíblia aí, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Tua Bíblia. Já vai divulgando aí pros irmãos. Ô Jesus, cadê tu? Bispa, cadê a bispa? Cadê a bispa? Dá um oi aí, bispa, que eu te chamo. Tá bom? Glória a Deus. Tá dando pra ouvir o áudio, tá? Normal? Glória a Deus. Coloquei no som, adoro som de violão. E é bom, viu? Quando sabe tocar é melhor ainda. Maria Luzanira, tudo bem, mulher de Deus? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus bom. Vai separando aí a tua Bíblia, vai separando a tua Bíblia e vai separando a tua caneta. Por que da caneta, pastor? Porque à medida que nós estamos lendo, nós vamos marcando os versículos que nos chamaram a atenção para a gente poder dar uma divulgada, para colocar os versículos aí na tela e a gente começar a liberar esses versículos e falar sobre eles, né? E mostrar que nós estamos acompanhando a leitura. Aí você clica aqui nessa setinha aqui de baixo e divulga para todos os teus amigos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Cadê a apóstola, a bispa? E aí, bispa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? O Senhor é bom. Glória a Deus. Orando, mas está tudo aqui. Tudo na graça do Senhor. E eu apanhando aqui com a câmera, viu? Com o pedestal dela. Bom dia. Como é que tá por aí? Como é que tu tá, mulher? Então, eu tô me recuperando, né? Estou até amanhã de atestado. Na verdade, hoje, o meu corpo ele sofre mais dos remédios que eu tomei.
São muitos remédios que eles passam. Eu tomei remédio até antes de ontem. E são remédios muito fortes. E acaba que o corpo, ele acaba sentindo os efeitos colaterais dos remédios. É normal, o doutor Sim. explicou, mas a gente sente. Então agora é recuperar, né? Se recuperar no corpo, de vitaminas, proteínas, tudo que os antibióticos acabam que destruindo tudo, né? Destrói o que é ruim, mas também acaba destruindo o que é bom. Pior. E o corpo acaba sentindo, mas no resto é descansar mesmo, continuar orando e vida Aleluia. que segue, porque Deus é Amém. bom. Amém. A nossa bispa hoje não pode falar muito, ela está em recuperação, tá, gente? Então, poupem a pastora, a bispa hoje de manhã, né? Olha aí, ó, nos remédios aí, no suco de limão, água com limão, oh Deus, coisa boa. É água alcalinada. Eita, A Jesus. infectologista, a infectologista, ela me ensinou, ela disse que isso vale mais do que qualquer remédio. Oh, Deus Se bom. você ferver a água, bem fervida mesmo, e você partir o limão em 3 partes e colocar fervendo, a água ela vira uma água alcalinada, não tem gosto nenhum. Continua a mesma coisa, nem de limão, nada. Só que ela começa a ter substâncias que até câncer ele consegue combater. Glória a Então ela Deus. precisa tomar de manhã e à noite, de manhã e à noite. Mas tem que ser fervendo. Claro que você não vai beber fervendo, mas Vamos fazer isso aí. ela, A minha mãe me ensinou isso semana passada, Janaína. pois a infectologista mandou tomar de Minha mãe manhã, ensinou isso semana em passada, eu jejum, perguntei a ela se ela era médica. Eu tô e à brincando. Eu amo noite. minha mãe. Pois ela tentou, olha só. Minha véia do zoião que eu amo. Hoje é Romanos capítulo 10. Quem já abriu Romanos 10, coloca a mãozinha aí, joinha. E galerinha, não esquece de ir aqui na setinha, na ponta de flecha, no aviãozinho. Já divulga para todos os teus amigos, para poderem receber uma palavra abençoada. Hoje há uma unção aqui de Fortaleza com o Rio de Janeiro, né? Uma conexão Fortaleza-Rio de Janeiro e Deus é bom. Deus é bom. Deus é De graça, misericordioso. né? De A graça. conexão de graça. Conexão Ô, de graça. glória. Ô, Jesus bom. Eu vou ler, aí a gente vai comentando e a bispa vai falando só algumas coisas que eu quero poupar ela nessa manhã. Ela não pode estar falando muito, tá, gente? Então ela ainda está em recuperação. Na próxima semana eu chamo ela numa live para ela falar a live todinha. Aí eu fico só ouvindo, só ouvindo. Mas hoje nós vamos poupar a bispa, viu, gente? Pode me chamar pro 11, pode me chamar pro Aí, ó. 12, pode me chamar por 13. Por 13, submissão à autoridade. Eu gosto dessa. Pode me chamar. Oh, Deus bom. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 10. Eu vou ler. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 1 diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isso é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé, a que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego.
Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, invocarão em que não creram, em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. 16. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não me perguntavam. Versículo 21, para encerrar. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Eita, Senhor Jesus, é forte. É forte. É forte. Vai anotando os versículos aí, gente, que chamaram a atenção de vocês, tá bom? Para a gente poder ir compartilhando versículo por versículo, a gente poder caminhando aqui na palavra, em nome de Jesus. Esse é o capítulo 10 de Romanos, né? Mais um capítulo muito forte de se ler, de se entender, de navegar nele, né? Na verdade, eu vou falando, bispo, aí tu fica à vontade, tá? Na hora que quiser falar, você vai falando aí, vai falando que eu vou abrindo espaço aqui. Ele começa no versículo 1 dizendo, irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração por Israel é que sejam salvos, né? Então ele expressa o apóstolo Paulo, o grande desejo dele de que os judeus fossem salvos, de que todos os judeus eles conhecessem essa verdade, né? Então ele faz essa expressão, olha, o bom seria que todo o povo de Israel obtivesse a salvação, tivesse essa salvação. Oh, glória a Deus! Bom dia, meu querido. Bom dia, meu amado. Convidado especial hoje, convidei o apóstolo para estar aqui do nosso lado. Oh, glória a Deus, é honra demais. Oh, meu Deus. Eu libero agora o tapete vermelho. Poxa, nós somos. Deixa eu ligar o chofar aqui, porque é muita honra, meu Deus. Seria bom ter um sofá, né? Mas não pra gente, não, pro Senhor. Chega o sofá, tá bom. O sofá tá bom, o sofá não, o sofá, né? Feliz. Se você quiser ir falando aí, viu, homem de Deus? Fique na paz, você tá livre. Tô aprendendo, vai falando. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele inicia justamente falando sobre isso, né? O desejo dele de que os judeus, eles tivessem a salvação. E o versículo 2 é muito forte, porque ele já entra na questão do entendimento. Ele fala, olha, eu dou testemunho, eu sou prova disso, de que vocês têm zelo por Deus. Têm zelo pela palavra, têm zelo de Deus, mas vocês não têm entendimento, né? Então é muito forte esse versículo aqui. Eu estava vendo outros versículos, e antes da live agora, eu fui ler de novo, reler o capítulo todo. E eu parei nesse versículo, eu disse, meu Deus, que forte. Ou seja, não adianta nós termos zelo se nós não soubermos o que fazer ou como fazer. E um dos personagens bíblicos fortes sobre isso é Uzá, né? Quando eles estão transferindo a arca de Deus, lá em Samuel, eles estão fazendo o processo de transferência da arca de Deus, e Davi está levando a arca e de repente a arca tomba, que a arca estava em animais, ela tomba, e Uzá, ele toca na arca, ele segura a arca. O intuito dele, ele estava com zelo. O desejo dele era de não deixar a arca cair. Mas ele foi no princípio errado, né? Ele não podia tocar na arca. Ele não podia
tá tocando na arca, né? A arca era para ser tocada pelos levitas, né? Os sacerdotes. Então ele não podia fazer esse toque. E aí a Bíblia diz que ele morre na mesma hora. Aí quando você vai, é lindo demais isso, é lindo demais. Não adianta zelo se você não tem princípio. Não adianta zelo se você não entende, não tem um entendimento da palavra, né? É muito forte. Pode falar. Uma coisa que eu achei interessante também é que o apóstolo Paulo, ele escreve esse livro, né? Sim. E o apóstolo Paulo, para mim, na minha opinião, foi uma das pessoas que ele errou por zelo. Quando ele perseguiu a igreja, ele começou a perseguir a igreja, ele começou a perseguir a igreja pelo aquilo que ele acreditava que era de verdade. Estava querendo também resguardar, né, o judaísmo, ou seja, a Torá, a lei. E aí ele achava que os cristãos, na época, eram verdadeiros heréticos, né, que estavam querendo fazer baderna, bagunça na lei, naquilo que Moisés tinha trazido. Foi necessário Jesus para Paulo e deixar ele cego e ter um encontro particular com ele. Porque, para mim, assim, todo texto que eu leio de Paulo, pode ser que no coração dele havia outra motivação? Pode ser. Mas ele era muito zeloso. Ele é tão zeloso que você precisa zelo pós-conversão. Ele continua com zelo, só que agora de forma, né, cristã. E ele ia atrás de matar as pessoas porque eles achavam que eram inimigos de Deus mesmo. Então, quando ele pergunta, quem és tu? Quem és tu a quem eu persigo, né? Eu sou Jesus, aquele quem tu persegues. Né? Então, assim, porque ele perseguiu o povo de Deus, Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque se perseguiu o povo de Deus, perseguia Jesus. Então, eu entendo que o apóstolo Paulo também foi uma dessas pessoas. Ele tinha um zelo enorme. Ele tinha um conhecimento, entre aspas, devastador Sim. na Torá, na lei, Sim. mas ele não tinha o conhecimento da justiça de Deus, que é o que nós estamos falando hoje. Os judeus rejeitaram a justiça, que era, né, a revelação de Jesus Cristo, que era a graça, que era o cumprimento da lei. Né? Em vida mesmo, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele não teve esse conhecimento pleno, ele não teve a revelação do conhecimento. Porque uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu ter a revelação do conhecimento. Uma coisa é eu ler a Bíblia, outra coisa é eu entender a revelação do que a palavra está me dando. Então, assim, é muito forte. Ter zelo é importante, mas ter conhecimento é muito mais importante, porque o conhecimento traz o zelo. Mas o zelo muitas vezes não traz a revelação do conhecimento. Eita Deus. É tão forte que você vê aí, que tu falou um negócio massa sobre Paulo, que ele perseguia pelo que ele achava certo, né? Ele defendia os judeus, né? Aí agora, no livro de Romanos, ele vai ensinar os judeus que não é só os judeus que serão salvos. Né? Ele já vai bater nisso, ele vai dizer, olha, a salvação não é só para os judeus. Né? Então ele já vai bater muito nisso, ele vai falar muito nisso. E toda a carta de Romanos ele fala sobre isso, né? E é muito forte. Aquele que defendia, ele entendeu o princípio, né? E quando se fala desse versículo 2, de que eles tinham zelo, mas que eles não tinham entendimento, também traz à tona Ananias e Safira, né? Sim. Traz à tona Ananias e Safira. Eles viram a igreja contribuindo e disseram, vamos contribuir. E eles colocaram uma boa sensação. Eles fizeram por uma motivação boa. A motivação deles era correta. Eles tiveram zelo pela palavra de Deus, zelo pela igreja e disseram, nós vamos vender um terreno nosso, nós vamos contribuir na igreja. Só que o princípio foi errado. Qual foi o princípio? Onde que eles erraram? Quando eles pararam e disseram, não, mas tem muito dinheiro, vamos, né? A gente disse que ia dar tudo, mas vamos tirar uma parte aqui para nós. E mentiram, né? Eles mentem ao apóstolo Paulo e o fim disso é a morte, né? Então, os dois textos que eu fiz paralelo com esse texto de Romanos, que fala de um bom zelo, mas um princípio errado, levou à morte. Então, a gente precisa ter cuidado que o zelo pode nos levar à morte, né? Se a gente não tiver no princípio correto. Se não caminharmos nesse princípio da palavra, né? E o povo de Deus tem que entender que Deus, ele se move por princípios. Aleluia. Deus, o nosso Deus, ele não muda. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele será o mesmo.
Às vezes não vai ser o nosso choro, às vezes não vai ser o desespero, às vezes não vai ser gritos. O que vai sempre chamar a presença de Deus São de princípios. instantâneo, por aliança, de imediato sobre nós, ainda que ele nem queira, esteja até irado, mas ele não pode voltar a palavra dele quando nós estamos debaixo do princípio. Eita Deus! Eita Deus, que Então, quando está forte! debaixo do princípio, o diabo ele pode estar furioso, Deus pode estar até irado com a situação. Mas se a gente estiver debaixo de um princípio, ele não, nem ele vai contra a palavra, porque ele diz, eu não posso tocar naquilo que eu mesmo deleguei. Ele é muito fiel. Deus é fidedigno com a sua Aleluia! própria palavra, por ele mesmo. Então, o povo de Deus tem que aprender de uma vez por todas a parar de andar por emoção, a parar de andar pelo que o outro falou, pelo achismo, sabe? Pelas pregaçõezinhas baratas, feitas por emoções, e começar a andar por princípio. É princípio? Tá na palavra? Amém. Então, eu vou receber, é de Deus. Não tá na palavra, não é princípio? Então, eu vou procurar qual é o princípio para eu estar debaixo das asas do Onipotente, porque eu sei que ele vai me esconder se eu estiver debaixo desses princípios. Eita, Deus não volta a sua palavra, né? A palavra não volta vazia, né? Minha esposa colocou aqui, a pastorinha, o princípio errado leva à morte, mas o princípio certo, filha, leva ao sobrenatural, né? Leva ao sobrenatural. Você vê pelo mover da arca, né? Que eles levaram a arca para uma casa e nada acontecia. Passou anos e nada acontecia. Mas quando a arca de Deus foi para a casa de Obed-Edom, 3 meses foram o suficiente para que Deus fizesse uma grande revolução, né? O princípio errado leva à morte, mas o princípio certo leva ao sobrenatural. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para mais um versículo aqui em nome de Jesus. Vão colocando aí, irmãos, os versículos que chamaram a atenção de vocês. O Tiagão, nosso filho, ele colocou o versículo 7 e o 8. Eu vou ler o 7, eu vou ler o 8 e o 9. Eu vou ler até o 10, para a gente dar um entendimento melhor. Do 6 ao 10. O 6 antecede o 7. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá aos céus, porque isso é trazer do alto a Cristo. 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. 8. Mas quem diz? Mas que diz? A palavra, ela está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o 10, visto que com o seu coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia, aleluia. Que texto forte, viu, Tiaguinho? Tiaguinho aí tá conosco todas as manhãs, né? O Pedro colocou aqui, Pedro 318, não, 3188. Quando quebramos princípios, somos quebrados por Deus. Sim. E é direitinho, viu, filho? É igual o Conjunto Ceará, né? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa. Pastor, Sim. Esse versículo 6, né? Fala a justiça que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é trazer do alto a Cristo. E o 7, ele complementa sobre o abismo. A gente vai lá em Deuteronômio 30, ela tá em Deuteronômio 30, a partir do versículo 11, ele fala da lei do Senhor, é bem patente. Ele fala assim, ó: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tão pouco está longe de ti. Você não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o façamos. Nem tão pouco está além do mar, né? Ou em algumas traduções do abismo, para dizeres: quem passará por nós além do mar ou do abismo, para que nos traga e nos faça ouvir o que nós devemos fazer. Então, assim, o que eu acho muito, muito rico nessas passagens de Romanos é porque Romanos ela está muito firmada, ela está muito regida naquilo que Deus já havia falado lá nos mandamentos dele lá atrás. Paulo, né?
E ele fala lá que a lei, o mandamento de Deus, ele é inegociável. Então, quando ele fala assim, mas a justiça que é feita pela fé, diz assim, não digas em teu coração, ou seja, não fique pensando, não fique com seus achismos, não fique querendo descobrir, né, quem subirá aos céus. Na verdade, essa passagem ele se refere toda ao poder divino de Deus. Poucas pessoas sabem interpretar essa passagem, mas ela fala muito do poder divino de Deus. Porque ali, Jesus ainda não tinha vindo, o Espírito Santo não tinha descido, mas eles estavam falando realmente, porque as pessoas, eles tinham muito questionamento. Os judeus, eles eram muito questionadores. Se não tivesse na lei ali, eles iriam questionar. Então, aqui ele quebra todo tipo de questionamento. Ele fala que a justiça de Deus é pela fé. E a fé diz isso. Que a gente não deve dizer no nosso coração o que vai acontecer ali ou acolá, quem que vai subir, quem vai descer no abismo. Sim. Porque ali ele estava falando dele mesmo. Na verdade, essa passagem se refere a antes de Jesus vir, antes do Espírito Santo descer, né? E aqui ele quebra, ele diz que a justiça de Deus é pela fé. O que você já vem estudando nos capítulos anteriores. Né? Que se não for pela fé, se não for pela graça realmente, se for pela lei, o negócio está feio. E pela graça também ninguém consegue alcançar a graça se não for realmente pela dado por Deus mesmo, porque pela lei ninguém consegue obedecer tudo ao pé da letra. Sim. E pela graça também. Pela lei é impossível, então, assim, né? Pela lei é impossível. E pela graça você tem que deixar ela vir mesmo e andar pela graça para dar fé. Porque senão pela lei é impossível e pela graça é sem merecer, Deus foi certo. É sem merecer. Então se deixe ser ganho pela graça, porque não dá. Só para contar um pouquinho isso aqui, para deixar claro que esses dois versículos 6 e 7, eles falam muito desse mandamento que Deus, o próprio Deus, o Eterno, deixou lá em Deuteronômio 30, né, que ele fala que esse é um mandamento. E aqui o apóstolo Paulo ele fala que isso é a justiça, que é pela fé. Então, que nós não devemos estar nesses questionamentos, porque é em vão, tem coisas, existem segredos entre os céus e a terra que só Deus sabe explicar. E é mistério. Sim, sim. É tanto que o versículo 8 ele completa, tirando essa distância, né? Porque aqui fala de duas distâncias, né? A distância do céu e fala a distância do abismo, né? Então fala de uma certa distância aqui, olha, isso é trazer Cristo do alto, é como se estivéssemos distanciando a justiça pela fé, né? A justiça que é pela fé, como se houvesse uma distância. Aí no versículo 8 ele complementa, mostrando que não está longe, né? Mas ele diz, mas que diz, a palavra ela está junto de ti, ela está na tua boca e ela está no teu coração. E essa é a palavra de fé que pregamos. Ou seja, ele continua falando e ele diz, olha, não está longe. Não está longe. Essa palavra de fé, essa justiça que é pela fé, ela não está longe, mas ela está junto de ti, ela está na tua boca e ela está no teu coração. Então não está lá em Deuteronômio 30, 14, quando ele termina aquele que a gente estava conversando, ele fala, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Em outra tradução, para a cumprires. Em outra tradução, para pôr em prática. Né? Então não tem para onde correr, né? Pode falar. Não tem a palavra. Ele está dizendo aqui para os judeus, né? Ele chega aqui dizendo, gente, meus irmãos, o que eu quero é que Israel seja salvo. O que eu quero é que Israel receba a mesma salvação que os gentios estão recebendo. E vocês, por mais que tenham zelo pela Torá, por mais que vocês tenham zelo pelos ensinamentos de Moisés, né? Por mais que vocês tenham zelo pelo Eterno, vocês estão tendo zelo sem conhecimento. E eu preciso que vocês apliquem o conhecimento verdadeiro, que não é mais pelo achismo, não é mais pela indagação, mas é pela justiça que foi imposta através da fé. Ele está falando de Yeshua, ele está falando de Jesus, que se fez justiça por nós. E aí eles falam, né? A palavra já está em vocês. A palavra está com vocês. Está na tua boca, está no teu coração, está perto de ti. Você só tem que praticar agora a palavra. E a palavra nós sabemos que é Jesus Cristo que se fez verbo
o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, a justiça é a palavra que é Jesus Cristo. Então, ele está falando para a igreja lá de Roma, ele está dizendo, pelo amor de Deus, vocês já têm tudo. Vocês têm o zelo, mas vocês não têm o entendimento. Mas eu estou aplicando o entendimento em vocês. Sim. A palavra já está em vocês. Está aí, na boca de vocês. Vocês sabem da palavra. Vocês sabem falar dela. Está no coração. Só pratiquem. Porque é essa Glória palavra a que nós Deus. pregamos. É isso que nós ensinamos para vocês. É a mesma coisa que vocês já sabem. E acontece isso hoje em dia, pastor. Tem muita gente que fala que é crente, né? Eu falo crente no sentido de cristianismo. Sim. Né? Porque crente até o diabo é. Mas tem muita gente que fala assim, eu também sou crente. Eu também sou crente. Mas eu conheço a palavra. Conhece. Conhece mesmo, porque cadê os frutos? Né? Tem zelo Porque e os princípios. tá na boca, tá no coração, mas cadê a prática da palavra? É forte. Então, não adianta você também ter o conhecimento. Eu acho pior, quando você tem um conhecimento, depois que tem um conhecimento, não ter o zelo. Porque a palavra, ela é muito rica, ela é muito forte. Ela é um presente de Deus. Sim. E ela é algo que é impagável. Então, se a gente tem esse conhecimento, depois de ter esse conhecimento, se a gente não ter zelo, é que nem o irmão falou. Ou a gente está debaixo do princípio, ou os princípios de Deus nos quebra. E é assim mesmo. É assim mesmo. E é tão forte. Sim, pode falar. E só para colocar os cacos no lugar, só Deus. Porque quando o princípio vem para quebrar, ele literalmente nos quebra. Principalmente para quem conhece a palavra de Deus. É terrível. É tão lindo, Jana, que quando o apóstolo Paulo vai falar para essa geração, esse povo, para os judeus, ele usa uma base muito forte, né? Nesses versículos aqui que a gente acabou de ler, ele se embasa lá no livro de Deuteronômio, né? Ou seja, ele usa o livro que eles usavam, que é a Torá. A Torá, para quem não sabe, é os livros da lei, é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eles usavam essa base, o apóstolo Paulo usou essa base, já que era uma base onde eles liam e conheciam, o apóstolo Paulo usa essa base para dar uma base em tudo que ele estava falando. Para não falar algo herégico, né? Para não falar algo fora do contexto. Mas ele usava com uma base onde o povo já conhecia. Né? Para que o povo entendesse esse princípio, né? E isso é muito forte. Eu gostei muito do 9, Jana, que diz assim, né? Se com tua boca confessares que Jesus Cristo e em teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E essa palavra confessar no original do grego, ela quer dizer concordar ou admitir, né? No grego, confessar quer dizer, essa palavra aqui, confessar, nesse versículo, ela quer dizer, no original, concordar ou admitir. Ou seja, se com a tua boca concordar ou admitir que ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? Então não é só a questão do confessar, mas o concordar que isso é verdade, né? O admitir a Cristo, né? Admitir que Deus ressuscitou dentre os mortos. E por que ele está falando isso? Porque existia uma leva de judeus, e até hoje existe, né? Sim, existe. Que eles não acreditam na ressurreição de Cristo, na vinda de Jesus. Eles ainda não acreditam na primeira vinda, ainda estão esperando a primeira vinda de Jesus, né? Tem judeus que ainda não acreditam que Yeshua, né, que Jesus, ele era o Cristo, né, aquele que deveria vir, o Salvador. Então eles acham literalmente que Jesus ele foi morto, esconderam depois o corpo dele e pronto, ele foi só um profeta, outros acham que ele foi um louco, outro acha que ele foi um porque fanático. Subiu um relato de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Tinha sumido. Tinha roubado. Foi pago, né, para se falar isso. Por causa da política na época. A religião, forte, ela né? mandava em tudo. Então, assim, tem judeus até hoje. Por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele é judeu. Ele é um judeu, mas ele não acredita ainda, né, que Jesus era quem deveria vir. É o judeu ortodoxo e o judeu messiânico. Dele, é que a filha dele, ela é convertida. Então, assim, eles foram apresentar o netinho, né, o neto do Silvio Santos há pouco tempo. Quem apresentou foi o pastor André Valadão.
E o Silvio apareceu lá, né? Até o pastor André Valadão falou, Silvio, né? Ficou assim, surpreso. E ele falou, eu não costumo andar muito nas igrejas evangélicas, não. Mas eu não poderia deixar, né? A oportunidade. Mas você vê que a graça de Deus ela é tão grande que ele aceita a oração. Ele já está se achegando à graça de Deus. Mas voltando aqui para o versículo, pastor, eu queria trazer... A gente vai falar desse versículo como ele é, né? Foi o que o senhor falou mesmo. Porque o apóstolo Paulo está ensinando aqui. O que precisa para ser salvo, então? Você precisa concordar com o que eu estou ensinando, com a palavra. Você precisa admitir. É a parte, né, mais complicada para o judeu, boca, né? Com o coração. Você precisa crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí você será salvo, porque o coração se crê para a justiça, né? E com a boca você faz confissão para a salvação. Aleluia. Eu queria trazer uma coisa para a atualidade. Sim. Posso? Vontade. Eu não sei se o senhor vai concordar comigo. Eu não sei se o senhor vai concordar comigo. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Ai de mim, sou pobre e segue nu. Meu Deus. Eu ando muito triste com, não digo todas as igrejas, mas com a maneira com que se faz o apelo hoje em dia. Eu não estou dizendo que é errado. Sim. Às vezes já vem de um ensinamento que a gente mesmo teve lá de trás, né? Aceitei a Jesus na Igreja de Deus no Brasil. Então, como é que era? Era assim, tinha um culto, quando terminava o culto era assim. Quem quer aceitar Jesus essa noite? Vem aqui na frente. Então, a gente ia na frente, comigo foi assim. Eu fui morrendo aos prantos, né? Porque o Espírito Santo me pegou mesmo. Mas, geralmente, como é? A gente vai lá na frente, a pessoa chega lá na frente, os pastores ou os líderes religiosos, né, fica emocionado, uma pessoa, uma vida, uma alma, está sendo festa no céu, glória a Deus, isso tudo é correto. Mas aí a pessoa recebe a oração e outros pedem para a pessoa repetir uma oração. Ok? Geralmente é assim, nessa linha. E há muitos anos eu estou meio incomodada com isso, sabe por quê? Porque eu vejo hoje em dia muitas palavras de motivação no culto. Pega-se um versículo isolado e faz um texto, né? Um texto motivador, motivacional, para que a pessoa se sinta ali respondida por Deus. E a pessoa chega na igreja quebrada, transtornada, machucada, divorciada, ou em processo de divórcio, doente, com câncer, com filho internado. Então a pessoa chega ali atrás de socorro. Aí os louvores já são que louvores? De milagre. Almático. Já são louvores de que, né? Almático, que Deus vai te ouvir. É totalmente emotiva, almática. É um culto almático. É um culto para o homem. É um culto para o homem. Aí a pessoa, Deus está falando comigo. Aí começa a chorar. E quem está olhando, isso, o Espírito Santo está tocando. Está tocando nada. É a alma da pessoa que está gritando. Aí na hora que se faz o apelo, ainda faz assim, ó. Venha aceitar Jesus, que isso que você está vivendo vai passar. Deus vai mudar. Ok, Deus vai mudar. De uma maneira ou de outra, ele vai mudar, porque a pessoa vai ter a revelação da palavra se ela tiver. Mas se estão usando esse jargão para que a pessoa se levante e vá lá na frente. E ou a pessoa vai lá na frente e o pastor ou a autoridade religiosa diz que, ok, ela foi salva porque aceitou Jesus ali, porque foi na frente das pessoas publicamente. Ou ela repete uma oração, mas que muitas vezes essa pessoa que vai ali na frente, que não conhece essa passagem, ela não sabe nem o que ela está fazendo. Ela foi ali porque mandaram ela ir. Ela foi ali porque a alma dela estava fragilizada. Ela foi ali na frente aceitar um tal de Jesus que ela não sabe nem quem é. E a pregação de antigamente, como era o que era, pastor Carlos? Que João Batista falava? Raça de víbora, arrependei-vos. Quem vos livrará da condenação do inferno, da condenação que está de vir? Olha, o machado já está posto na árvore, a árvore que deve será cortada. Como era a pregação de Jesus? Quem quiser vir após mim, quem quiser, ele não manda todo mundo vir atrás dele. Quem quiser, olha só, quem quiser vir atrás de mim, após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, né? Tome a sua cruz, negue a si mesmo. E siga-me.
Tem uma linhagem, tem Ei, Jana, uma organização de sequência. Só Ele não complemento. ele clama para que todo mundo siga ele, não. Ele sabe quem ele é. Ele fala, vocês precisam de mim. Quer vir atrás de mim? Venham. Quem vier atrás de mim, eu salvarei. Eu não deixarei ninguém para trás. Mas tem uma sequência. Tem uma sequência a ser seguida. Quando ele manda os apóstolos pregar, o que ele diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele manda primeiro ensinar. Esse pregar é ensinar. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê é um decreto, já está condenado. Ele não manda a gente ficar adulando as pessoas. Ele não manda a gente ficar passando a mão. Pelo amor de Deus, olha, tem mais uma pessoa que precisa hoje aceitar Jesus. Olha, o Senhor está dizendo que tem mais 10 aqui para aceitar Jesus. Estão se vendendo Jesus como se ele fosse uma penca de banana barata. Jesus não é uma penca de banana. Jesus é a tua salvação. Jesus é a minha salvação. Sabe, as pessoas hoje não têm mais zelo em falar o nome de Deus. É Deus pra lá, Deus pra cá. Mas esquece que é um mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas não têm mais esse zelo também, nem esse conhecimento. Entendeu? E tem que ter. Porque assim, você tem que aceitar, as pessoas têm que aceitar. Jesus. Aceitar, acho que é um termo muito esquisito. Tem que confessar. Você tem que admitir. Né? Qual foi a outra palavra que você falou? Admitir, tem que concordar. Concordar e admitir. Você tem que concordar. Você tem que admitir. Você tem que confessar. Mas você vai confessar o quê se você não sabe o que está confessando? A verdade é que entendeu? As igrejas rasas produzem um discipulado raso, né? Discípulos rasos, né? Por isso que as pessoas, e por isso que a nossa nação é o país que mais tem pessoas que estão apostatando da fé, estão duvidando, desistindo da fé, né? Pastores desistindo da fé, líderes desistindo da fé. Nunca se viu tantos líderes que foram instituídos como os líderes da igreja, foram ungidos no altar desistindo da fé. Porque, na verdade, eles aprenderam a ter um zelo, mas eles não têm o conhecimento. Não tem. Não tem. Mateus capítulo 10, se não me engano eu, versículo 32 e o 33, fala que se confessar Jesus, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Né? Então esse confessar, ele tem que ser enraizado em nosso coração. Esse confessar que é admitir, acreditar. Né? Eu preciso admitir. Não é só falar, mas é admitir no meu coração que realmente é esse o Cristo que eu quero. E o que é que as pessoas precisam confessar, admitir, crer? Elas têm que saber o que é. Elas têm que... As pessoas às vezes chegam lá para confessar e admitir, sim, eu preciso de Deus. Sim, eu quero ser curada. Sim, eu quero que meu marido volte. É assim que elas estão indo para o altar do Senhor, você sabia? Pior. É assim. É desse jeito. Sim, eu quero ser liberto. Meu filho... Quando eu costumo dizer para os meus discípulos, meu filho, minha filha, quando você confessa Jesus, você recebe o pacote todo. Você recebe a libertação, você recebe a cura, você recebe o poder, você recebe a restituição, você recebe a restauração. O segredo é você confessar e admitir Jesus. E tudo isso é um processo. Jesus. E tudo isso é um processo. Não adianta achar que você vai aceitar Cristo hoje e amanhã o sol vai estar rosado para você. Não adianta, né? Tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo. Eu acredito muito que isso tudo que está acontecendo, eu não posso dizer que é ou que não, porque Deus não me revelou nada, mas eu acredito muito que esse reboliço que está acontecendo no mundo, no Brasil, é para trazer de volta o evangelho genuíno, sabe, pastor? Eu acho que você tem que pregar mais sobre Jesus, porque as pessoas hoje sabem muito quem é Jesus. Foi o homem que morreu lá na cruz, injustamente, para poder nos salvar. Ponto. É o máximo que eles sabem. O povão, que eu digo, o povo do mundo, ou algumas pessoas da igreja que tem um discipulado raso, né? Eles não sabem realmente que Jesus era o Cristo, Jesus era a promessa da redenção, foi plano de salvação, que Jesus ele morreu, mas ele venceu a morte, ele desceu no inferno, ele tomou a chave da morte do inferno nas mãos de Satanás, e porque ele ressuscitou, ele também nos deu o poder de ressuscitar, de ter uma vida eterna.
As pessoas precisam entender e acreditar e ter fé no coração, acreditar, admitir que é esse Jesus que eles estão aceitando, que esse é filho de Deus, que desceu em carne, né, que morou como nós aqui na terra, que cumpriu a missão dele e que morreu. Na verdade, ele se entregou à morte como um ovelho para nos salvar. Então, quando a gente crê de todo o nosso coração, né, e a gente confessa, a gente... Tá ouvindo? Tô. Quando a gente confessa, a gente admite que sim, eu creio que Jesus foi enviado, que estava lá escrito, que ele viria, Aleluia. que a salvação viria. Então, quando a gente acredita que esse Jesus é realmente quem era, que precisava vir, o prometido, quando nós confessamos, nós somos salvos. Ponto. Né? Então, as pessoas precisam acreditar nisso. E lá no 10, ele conclui dizendo: o coração se crê para a justiça. Por que a gente tem que acreditar no coração? Né? Ter essa certeza no coração? Para que a justiça de Deus venha a ser concluída em nós. Né? E a boca, ela faz confissão mediante os homens, né? Se me confessar diante dos homens, será salvo. Aleluia. Se faz confissão para a salvação. Porque o diabo ali não tem mais como te acusar de nada. Porque tem gente que fala assim: eu já tenho Jesus há muito tempo no meu coração. Só que o coração é terra que só Deus anda. Precisa confessar. Ei, bispo. Precisa confessar, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Por isso que você tem que confessar. Eu sempre falo, quando alguém vai aceitar Jesus, confesse. Tu não pode falar muito não, tu. Ixi. Pois não. é. Ei, deixa eu te dizer. A gente tem 3 minutinhos para encerrar. Né? 3 minutinhos. Não dá para ler do 13. Não dá para ler do 13. Pois é. Eu queria ler esse todo aqui, mas não dá. Deixa a gente ler o 16 e o 17 para a gente terminar, pode ser? Pode. O 16, ele complementa tudo isso que a gente está falando, né? Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E o 17, para a gente dar uma encerrada: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então é muito forte quando se diz que nem todos têm obedecido ao Evangelho. Essa é uma grande realidade, né? Esse capítulo aqui, em especial, o apóstolo Paulo estava dando uma lenhadazinha, né? Sim, tava dando uma lenhada, porque ele fala aqui, se o senhor for lá atrás também, vai estar lá também escrito lá em Isaías isso, né? Sim. Isaías mesmo falou. Sim. E lá no último versículo, ele chama Israel de um povo rebelde. Exato. E ele falou no versículo 20, né, que Deus ia falar, foi chamado pelo Senhor, Gustavo, foi manifestado por quem não perguntava por mim. E no versículo 19, estou voltando, né? No versículo 19, o Senhor, ele fala aqui, ó, primeiramente diz Moisés, né? Eu vos meterei em ciúme com aquele que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Porque na época nós éramos insensatos, né? Nós éramos o trapo, o lixo desse mundo. E hoje, o Senhor vê aqui no versículo 12 que ele fala que não há mais diferença entre os judeus e os gentios. Aleluia! Não há. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Israel rejeitou. Israel foi um povo rebelde. E se Deus fala que Israel foi um povo rebelde, quanto mais a gente, quanto mais nós, que não fomos doutrinados, nem ensinados desde criança a ter esse zelo, que nem eles são zelosos. Mas eles não aceitaram a justiça de Deus. Né? E uma coisa só para concluir, que eu também acho muito importante. Tem 20 segundos, 14, 20 segundos. Pode terminar aí. O 14 ele fala do evangelismo. Só para as pessoas ficarem depois lendo, né? Que se repete. Como invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, igreja, o recado que eu deixo. Continue a pregar, mas preguem Jesus. Preguem, porque Jesus está voltando. E as pessoas